Paz do Senhor Jesus Cristo, meus amigos e irmãos, um bom dia, uma boa tarde, no seu dia que você, e a hora que você vai ouvir essa live. Quero te agradecer a cada um e pedir a você que se inscreva no nosso canal para que todo o trabalho, todos os vídeos lançados, você receba, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Nessa manhã nós vamos falar sobre um centurião de Cafarnaum, que é Mateus 8, o versículo 5 ao 10. Eu vou ler e depois nós vamos comentar alguma coisa. Disse: entrando Jesus em Cafarnaum, chegando junto dele um centurião, rogando-lhes e dizendo-lhes: o Senhor, o meu criado jaz bem em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondeu e disse-lhes: não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize-lhe somente uma palavra, e o meu servo, o meu criado, sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus de ouvir isto, e disse-lhe aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Amém? Amados e queridos irmãos, estamos vendo ou parado diante de um fato justo, concreto. Deus, em Cristo Jesus, entrando em Cafarnaum, ele se depara com um centurião, com um homem de posse, para se humilhar a ele. E nós vamos ver para a passagem duas coisas importantes. Primeiro, ele chega até o Senhor rogando-lhe, diz ele assim, dizendo: Senhor, o meu criado, ele tinha um criado que ele estimava muito, mas jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Jesus já sabia que ele queria a cura. Ele estava se humilhando diante de Jesus, aquele centurião. Ele não era daquele tipo de ir se humilhar. Ele era um homem sobre autoridades. E Jesus então olhou para ele assim e disse: Jesus, irei, ele darei saúde. Calma, primeira coisa, eu irei e darei saúde. O que o centurião em seguida disse para ele: não, Senhor. Respondeu e disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado sarará. Veja bem, diz uma palavra só, e o meu criado sarará. Fé nesse homem. Pois também eu, disse ele para Jesus, eu sou um homem sobre autoridade, tenho soldados à minha ordem. Digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isto, e ele faz. Então, não preciso ser, eu não é digno de chegar na minha casa, na casa de um homem que não vai estar se humilhando, não. Eu confio na tua palavra, uma só. 10 diz que o Senhor se maravilhou. Jesus maravilhou-se muito, e ouvindo isto, disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que
Nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Quero vos dizer de uma coisa, meus queridos irmãos. Para alcançar uma cura tem que ter duas coisas. E a terceira, que é a primeira que entra até chegar de Deus. Veja bem o centurião, a posição dele de centurião. Nessa hora ele não chegou, ele precisava de uma cura de uma pessoa que estava morrendo. Primeira coisa que ele fez, chegou junto um centurião rogando-lhe. Primeira coisa que você tem, humilhação. Está sentindo uma enfermidade, precisa de uma bênção. Primeiro você chegar e vou lá hoje receber minha bênção. Não vai receber. Chega-se diante de quem pode curá-lo. Diante do Senhor. Primeiro se humilha a Ele, peça a Ele, clame ao Senhor. Tende misericórdia de mim. Sou miserável, sou pó, eu sou cinza, sou pecador, estou enfermo, cura-me, Senhor, tende misericórdia, para a glória do nome do Senhor Jesus. Primeira coisa, a humilhação. A segunda coisa, para quem se humilha, é a fé. Ele precisa ter fé para receber, e esse homem tinha uma fé muito grande. Quando Jesus Cristo disse para ele, dizendo, Senhor, meu criado jaz paralítico e violentamente atormentado. Ele clamando ao Senhor, ele está dizendo isso. E Jesus lhe disse, irei e te darei saúde. Calma, eu irei e curarei essa pessoa. Primeira, para curar tem que ter autoridade. Não precisa ter fé para curar. Ou a fé sem autoridade, nada vai acontecer. Não precisa ter autoridade para receber a cura. Precisa ter fé. Para ter fé, tem que ter um coração quebrantado e ser humilde diante de Deus. Pedir a Ele misericórdia. Agora ele chega, você pediu misericórdia, você crê, tem um profeta, vai lá. Este profeta tem que ter autoridade nas mãos, ter unção do Espírito Santo. Quando uma pessoa chama alguém na frente que está enfermo e Jesus vai curar, primeira coisa, a pessoa que está ali já suplicou ao Senhor, pediu, se humilhou. Se ele fez isso, ele foi até lá. Ele disse, eu creio. Se ele tem fé de verdade, por que não foi curado? Porque quem o chamou não tem autoridade para curar. Isso depende do orador, daquele que está curando, que está orando, que está chamando, que está vendendo. Se ele não tiver a unção. A unção é de Deus. A unção não é uma credencial na carteira. A unção não é porque eu sou pastor. A unção não é por ter tempo de crente. A unção provém de Deus. E se Deus ungiu a pessoa, não importa se ele não tem uma credencial para disposto no seu bolso uma convenção. Deus deu a autorização, ele vai impor as mãos nos enfermos e vai curar. Mas se Deus não deu a unção, ele pode ser um presidente, pode ser quem quer que seja. Ele foi em uma posição, mas ele não recebeu a unção. Pode ter um conhecimento monstruoso na teologia para entrar, para destrinchar, mas não tem base espiritual, ele não tem a certeza. Ele sabe fazer jogo de palavra. Então, quando Jesus Cristo disse para ele, o centurião respondeu e disse, não sou digno. Jesus sabia, não sou digno que entre debaixo dele do meu telhado. Eu também, do meu telhado, mas diz uma só palavra,
e meu criado será. Diga uma palavra só. Eu não sou digno que você entre debaixo do meu telhado. Centurião honesto. Então, ele disse para Jesus, pois eu também sou homem sob autoridade. Jesus tinha autoridade. Ele disse, eu também sou homem sob autoridade. E tenho soldados a meu respeito, a minhas ordens. E digo a esse vai e a outro vem. E eles vêm e outro criado faz e ele o faz. Por isso eu digo, não entre, você não é digno. Eu não sou digno de você entrar debaixo do meu telhado. Um homem que tem soldados para mandar prender, matar, fazer impor, chamar e vir e ser feito, não. Diga uma palavra com a sua autoridade, o meu servo será curado. Isto é fé. Diz a palavra que Jesus Cristo no 10, ele maravilhou-se ouvindo isso e disse aos que o seguia, em verdade, vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Você veja bem, para ser curado, para alcançar uma bênção, para encontrá-lo com o Senhor, precisa ter uma fé grande. Não importa qual é a enfermidade que você está enfrentando. Veja bem, aquele que está enfermo, está jaze bem abatido. Vai dizer, ele não tem fé, porque o enfermo deste, ele estava já em enfermidade, na dor. Mas aquele centurião, ele tinha algo para desposar. Ele podia descer do seu pedestal, da sua posição de centurião. Ele disse assim, eu tenho graça para me humilhar diante desse homem, para que esse salvo seja curado. O salvo nem sabia. O servo estava enfermo, jazem abatido, paralítico. Mas a fé daquele homem, quando chegou diante de Jesus Cristo falou para que irei e darei cura, saúde a ele. Jesus sabia, ele poderia, se ele não fosse humilde, dizer assim, opa, vamos lá, tem um exército para guardar o meu Senhor. Ele disse, não, eu não sou digno que você vai debaixo do meu telhado. Quantas pessoas não é digno de Deus estar com ele? Pelos atos que ele faz, a vida que ele leva. Mas eu quero dizer, se humilha diante do Senhor. Diz, se humilhar ao Senhor, o Senhor está pronto para curar, para responder às orações. Um coração humilde e quebrantado, o Senhor não resistirá. Lembre-se disso. Depois que humilhado-se, agora chegou, você tem que se humilhar nos pés do Senhor, naquele que tem autoridade para tirar a vida e tem poder para dar vida. É a ele que você tem que se humilhar. Às vezes, meus queridos irmãos, que acontece no nosso meio é que às vezes nós se humilhamos diante do homem e nos humilhamos diante de Deus. Respeitamos seus homens, amamos os homens, respeitamos autoridades constituídas, mas amamos a Deus, humilhamos-se diante do nosso Deus. Se nós tiver que morrer, que seja aos pés do Senhor Jesus Cristo. Um homem, um presidente, um político, um pastor, ninguém pode me conceder a autoridade
do Espírito Santo para impor as mãos no enfermo e curar. Logo, se eu preciso, e se tem alguém enfermo, alguém que vai se humilhar, eu tenho que me encontrar com o Senhor, me humilhar nos pés do Senhor, porque o Senhor é quem tem a vida para dar. Os dons espirituais é do Senhor, ele divide, ele concede a quem ele quer. Veja bem. Cuidados, meus queridos irmãos. Cuidados para não passar do limite diante de Deus. Tudo o que vamos fazer perante o Senhor, por muito grande que seja, por muita posição, é humilhando-se diante de Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele tem as bênçãos para aqueles que humilham-se. Então lembra-se de uma coisa, se a pessoa tem fé, se você tem fé, se humilhar diante de Deus, se humilhar diante de mim, não vai acontecer nada. Porque quem vai curar é o Senhor dos Exércitos. Se você me colocar no pedestal, vai perder o seu ente querido. Mas se você colocar Jesus Cristo na frente do seu problema, ainda que os médicos dissem que não tem mais jeito, Jesus Cristo disse, eu tenho a solução. É só crer, verás a glória de Deus. Para essa glória de Deus chegar até essa pessoa, então aquela pessoa que é o orador daquilo, tem que ter recebido a unção do Espírito de Deus. Porque muitos irmãos estão enfermos. Chega no pastor para pedir oração, nas irmãs, no grupo. Mas ele está em desespero. Ele confia no homem, confia no ser humano, que levanta as mãos para dizer, Senhor, faça isso. Meus queridos irmãos, o Senhor não é funcionário, não recebe ordem, ele é o Senhor dos Exércitos. Então, todos que têm um problema de saúde sério, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Ao seu tempo ele vai restaurar. Após fazer tudo isso aí, se humilhando diante do Senhor, não é qualquer pessoa que vai chamar para fazer. Porque se você tiver uma pessoa orando por essa pessoa, que não foi chamado por Deus, não foi ungido para a cura, ele não vai ser curado. A unção provém de Deus. O poder está nas mãos do Senhor. Quando o Senhor dos Exércitos nos diz que vai fazer a obra, não importa o que os médicos já falaram. Não importa o que os médicos já falaram. Por isso, falai pouco e ouvi mais. Se o Senhor disser que as portas estão fechando, lembre-se, abre-se os seus lábios e o coração e diz, o Senhor está fechando as portas. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Porque vai acontecer. E se não se humilhar, vai acontecer. Agora, se humilhar, o Senhor reverta a situação. O Senhor está tratando com a pessoa que está num leito de enfermidade. Se humilhar diante de Deus, apresentando a Ele como é,
Pedindo a misericórdia, Deus estende as mãos poderosas para curar. Mas não é qualquer um. Sabe por que tem pessoa que ele ora e Deus cura e ele diz, viu o que aconteceu? Eu fiz. Ele não é nada. Eu não sou nada. Eu creio no Deus que eu sirvo. Sei que Ele é Deus de misericórdia. Aquele irmão, aquela irmã que se humilha aos pés do Senhor, pedindo, doente da família que está enfermo, se humilhando diante do Senhor Jesus Cristo, receberás a cura. Porque o Senhor é poderoso para curar. Essas mãos foram feitas para glorificar o nome do Senhor, para impor as mãos nos enfermos e Jesus ser glorificado, porque é Ele quem cura. Para impor as mãos nos endemoniados, o nome do Senhor ser glorificado, porque Satanás vai sair. É tudo Jesus quem faz. Eu sou um homem privilegiado de Deus. De às vezes Deus curar a pessoa que Ele quer curar e me conceder a oportunidade de pôr as mãos. Mas não é todos que Ele vai curar. É Ele quem determina quando vai curar. Mas se você crê ao Senhor, verás a glória de Deus. Primeiro, humilhação, se humilhe. Segundo, tem que ter autoridade de Deus, da cura, vindo de Deus para curar. Terceiro, tem que ter fé. A pessoa que buscou essa coisa tem que ter fé. Crer na oração. Crer que Deus é poderoso. Meus amados irmãos, igreja de Jesus Cristo, permanecei firme nos pés do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor dos Exércitos, Ele tem bênção para a sua igreja, para a nação. Essa enfermidade está assolando, mas vai passar. Deus vai restaurar a vida. Aqueles lares que clamarem ao Senhor. O sangue do Cordeiro será sobre as suas famílias, seus lares. Porque o Senhor é poderoso. O Senhor é bondoso. Ele está restaurando a igreja. Está testando os corações. Para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Minha irmã, que tem um ente querido e enfermo, crê nesta palavra e você verás a glória de Deus. Meu amigo, aceite Jesus. Que o Espírito Santo de Deus fale a cada coração. Nesta manhã de sexta-feira. Que o Espírito Santo, na abraço-me cantará. Fale aos cada coração. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. E ao seu tempo, o Senhor abençoará. Que Deus o abençoe em Cristo Jesus. Que Deus o abençoe a sua família. Amém.